Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar de função exponencial. E a função exponencial nada mais é do que uma função que tem a incógnita no expoente, certo? Então, por exemplo, f de x igual a alguma coisa elevado a x. Por exemplo, a elevado a x, certo? Só que esse a ele não pode ser zero, senão fica, aí não vale. Fica zero elevado a qualquer coisa, anula, né? Então o a não pode ser zero. O A não pode ser zero. Tá? Ele também não pode ser alguns outros números, porque tem hora que não vai funcionar. Ele não pode ser negativo. Tá? Mas depois a gente fala melhor nisso. Então, na verdade, ó, ele não pode ser zero e não pode ser negativo. Então, quer dizer que o A ele tem que ser maior que zero. Ele também não vai poder ser 1. Tá? Então, vai ser A diferente de 1. Depois a gente comenta um pouco melhor. Mas olha só, uma coisa assim, ó. F de x igual a 2 elevado a x. Então o x a gente vai poder alterar. É a incógnita, é a variável, né? A gente pode pôr 2, pode pôr 3 e vai pondo aí. Quando a função exponencial ela é muito utilizada quando o exemplo mais clássico é o crescimento populacional. Qualquer população, seja população de pessoas, entendeu? Golfinhos no mar, ou de vírus, certo? Então, em 2020, 2021, com a pandemia da Covid, por exemplo, certo? De repente, o vírus se alastrou pelo mundo inteiro. Por quê? Porque tem um crescimento exponencial, a gente diz. Ela se parece com esse modelo aí. A gente poderia modelar a transmissão do vírus a partir de uma função como essa. E aí vai depender da taxa de transmissão ou da taxa de nascimentos, por exemplo, de outra coisa, tá? Então, e aí que tá, a gente vai pode ir comentando essas coisas, tá? É, então, olha só, aqui eu vou pôr alguns valores nesse exemplo que eu coloquei, tá bom? Esse é um exemplo clássico. Vamos lá, eu vou escrever aqui. Então veja, se por exemplo o x for zero, o x é zero. Então aqui do outro lado eu vou calcular o f de x, que é o f de zero. Só que o f é 2 elevado a x, então vai ser 2 elevado a zero, porque onde tem o x eu estou pondo zero. Então isso aqui dá 1. E assim a gente vai fazendo o resto. Pronto, então eu coloquei aqui alguns valores. Eu coloquei 0, 1, 2, 3 e também os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, e calculei. Só vamos lembrar da propriedade, né, do expoente quando o expoente é negativo, aqui, nesse caso aqui para baixo. Então, 2 elevado a menos 1. O que o elevado a menos 1 faz? Ele inverte a base, certo? Então, de 2 sobre 1 fica 1 sobre 2, aí eleva ali. Então, por isso que é 1 quarto, 1 oitavo, essas coisas aí, tá bom? Então, cada um disso aqui que a gente calculou, tá? Isso aqui vai virar um ponto no gráfico. O 0, 1, 1, 2. Então, a gente vai colocar esses pontos lá. Vamos no GeoGebra ver isso? Pronto. Então, aqui no GeoGebra, a gente vem e coloca aqueles pontos que nós estávamos vendo ali. Olha só, vamos lá ali de novo. Né? Esses pontos aí. Então nós temos o 0, 1, 1, 2. Vamos colocar aqui, olha só. Eu posso digitar eles aqui, ó. Vai ficar 0, 1, por exemplo. Olha ali, onde ele apareceu, 0, 1, no eixo Y, certo? E aparece então o 1, 2, 1, 2, e aí vai. Eu vou fazendo os outros agora. Prontinho. Então aqui estão os meus pontos que eu digitei. E eu poderia arrastar aqui, olha. Tem um ponto ali para cima.
Então a gente está vendo eles aí, ó, esse formato. Todos eles são da forma y igual, ou f de x igual, 2 elevado a x. Então todos eles são dessa forma. Então aqui, agora, eu vou digitar não um ponto, mas a função. A função, ó, f de x, aqui no canto aí da esquerda, na barra lateral esquerda, vou colocar 2 elevado a x. E aí pronto. Agora a gente vê aí o nosso gráfico. Ok? E ele não para de subir, porque na verdade, o que está acontecendo? Ele está dobrando, certo? Cada vez que ele aumenta 1 no x, ele dobra. Não é isso? Olha só, 2 ao quadrado. Quando o x é 2 ao quadrado. Aí dá 4. Quando o x é 3, 2 ao cubo dá 8. Então do 4 foi para o 8, dobrou. E isso vai sempre acontecer. Então sempre ele vai dobrar, então sempre mais rápido. Por isso que essa curva vai ter esse comportamento. Outras coisas vão crescer assim. Tá? Juro é assim também. Quando é juro sobre juro, também vai crescer da mesma forma. Ok? Pronto. Essa então é a exponencial. Nós vimos aí como colocar o gráfico. E tem só uma coisa interessante. O outro eu não vou construir, só vou digitar aqui. Ó. Vou falar que a g de x eu fiz 2 elevado a x, certo? Agora eu vou fazer a base, em vez de 2, eu vou pegar o inverso. É 2 sobre 1. Eu vou fazer 1 sobre 2, certo? Então vamos lá, agora vai ser 1 sobre 2. Vamos lá. Então, aqui agora eu coloquei a g de x igual a meio elevado a x. O que acontece é que, como é invertido, e quando o expoente é negativo, meio elevado a menos 2. O que o menos faz? Ele inverte a base, fica 2 sobre 1. Certo? Que é 2. Então fica 2 ao quadrado. Então o que acontece é o seguinte, que o gráfico fica então espelhado. Porque o 2 elevado a 2 é igual ao meio elevado a menos 2. Então, ó, esses números aqui embaixo são expoente. 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. Né? Para o verde. E para o vermelho é o meio. Meio elevado a menos 1, meio elevado a menos 2. E por aí vai. Então tá aí como que é o gráfico. E aqui a gente já vê uma coisa importante, que é uma propriedade importante da função exponencial. Quando a base é maior do que 1, ela é crescente. Ela vem assim, ó, como essa verde. E quando a base está entre 0 e 1, ela é decrescente. E olha só que interessante, se a gente pegar essa curva vermelha, ela vai se aproximando aqui do eixo X, mas ela não encosta. Aí a gente pode olhar assim, não, parece que ela encosta. Mas se a gente der um zoom, a gente vai ver que ela não encostou. Consegue provar matematicamente e nem é tão difícil da gente provar matematicamente. Aliás, é muito fácil de provar. Vamos dar um argumento. O argumento é o seguinte, né? Que se você fizer assim, 2 elevado a 38, isso aqui é zero. Você pega 2, ou melhor, desculpa, era meio, né, que eu precisava ver. Lá é meio elevado a 38, por exemplo. Isso aqui é zero. A gente vai ver que não é zero, certo? Porque isso aqui vai ser 1 sobre 1 elevado a 38
sobre 2 elevado a 38, isso aqui é um número muito grande. Então o 1 lá em cima está sendo dividido em pedaços muito pequenos, mas ainda são diferentes de zero, porque se eu juntar todos os pedaços, certo? Se eu juntar todos os pedaços, vai ter que dar 1 de novo, né? Então não seria possível se isso fosse zero. Então vamos resumir. A função exponencial ela vai ter essa cara. F de x igual a elevado a x. E esse a aqui, tá? Ele não pode ser qualquer número. Não pode ser negativo, não pode ser 1, não pode ser 0. Mas, e o gráfico sempre vai ter uma cara assim, ó. Ele vem e começa a subir. E começa a subir cada vez mais inclinado. Até ficar quase reto. Certo? E isso vai acontecer quando o a for maior do que 1. 2 elevado a x. 3 elevado a x. Porque cada vez que você aumenta o x, na verdade você está multiplicando por um número maior. Mais vezes, por exemplo, 2. 2 elevado a 2 deu 4. 2 elevado a 3 deu 8. E vai subindo. O 3 é mais rápido ainda. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9 vezes 3 de novo, 27. E já vai. O 10, muito rápido. 10 elevado a 2, 100. 10 elevado a 3, já deu 1000. Então, cada vez ele vai mais rápido. Certo? E quando for negativo, ele vai ter uma cara assim, ó. Quando o A for... Desculpa, for negativo não. Quando ele for entre 0 e 1. Eu acabei de falar que não pode ser negativo, tá bom? Entre 0 e 1. Né? Tá? Essa é a maneira de escrever entre 0 e 1. Ele é maior do que 0 e menor do que 1. Tá bom? Então, e quando que... Quais são as situações que vão aparecer? Principalmente crescimento populacional, que pode ser de vírus, mas pode ser de pessoas, tá? Pode ser de abelhas. Tá? E também juros compostos, também sobem assim, tá bom? Taxas no geral, taxas inflacionárias, enfim, se ficar constante, aqui na realidade muda a taxa mensal, anual, nem sempre é a mesma, certo? Por isso que uma coisa financeira mesmo, do banco, né, a poupança e outras coisas que vão crescer sempre igual, sempre entre aspas. Por exemplo, a taxa Selic. Não sei se todos conhecem, façam uma busca no Google para saber, por exemplo. Tá bom? Então, nós temos essa função e sempre vai ser ali, 2, 1, tal. E é legal você fazer uma vez, colocar no gráfico, tá? É isso. Essa que é a função. Espero que tenha sido produtivo. É isso aí.